2. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu estou aqui com uma doutora muito querida, amiga, que tive o prazer e o privilégio de conhecer. E antes de eu apresentar, segue aí o nosso canal, segue o nosso podcast, compartilhe com alguém, ative o sininho que semanalmente aí eu sempre trago um convidado aqui que traz um conteúdo muito relevante e que tem ajudado muitas pessoas. E hoje eu estou aqui com a doutora Érica. Responde quem que é a doutora Érica. Primeiramente, Silvão, eu queria agradecer pelo convite, né? É um prestígio estar aqui. E quem que é essa doutora Érica? Eu sou goiana, mas eu passei muito tempo trabalhando e estudando na cidade de São Paulo. E lá eu tive toda uma bagagem trabalhista. E hoje eu tô aqui na minha cidade natal divulgando um pouco desse trabalho. Sou cirurgiã bucomaxilo de origem. Vim do trauma, mas eu fui aperfeiçoando toda uma técnica para trabalhar principalmente com cirurgia ortognática e cirurgia da TM, que é essa famosa articulação aqui que a gente tem na face. Excelente, doutora. E antes da gente partir aqui para a nossa introdução, eu não sei se você pode comentar sobre um pouco aí da sua experiência. Eu vi que você sempre posta que está em São Paulo, Sim. em alguns hospitais. Quais são esses hospitais? Aqui em Goiânia, quais os hospitais que você normalmente atende? Comenta aí para nós. Tá ótimo. Boa pergunta, porque eu tenho uma atuação bem ampla. O que isso significa? Que eu tenho uma atuação desde consultório particular. Então, aqui em Goiânia e em São Paulo, eu tenho clínica e consultório para atender principalmente os convênios médicos. E tenho uma atuação hospitalar. Desde hospital militar, hospital público, aqui em Goiânia, o UGOL, e em São Paulo, alguns hospitais da rede privada. Por exemplo, a Rede Dora é uma rede muito ampla, que lá em São Paulo é o Hospital São Luís, e um famoso hospital que é o Hospital Sírio-Libanês. Essa atuação ela é bem diversificada, então eu acabo que eu divido toda a rotina mensal, tanto no consultório, hospital e toda uma atuação aí cirúrgica. Nesse ponto de vista, Silvão, eu acho até interessante, porque às vezes quem está olhando esse podcast pode ser um paciente, um colega, ou de repente um universitário que quer começar uma vida, né, nessa área cirúrgica, e daí eu sempre divulgo que a gente tem uma atuação bem ampla e bem diversificada. Mas no consultório, na clínica, a gente sempre tem uma alta prevalência das doenças relacionadas à articulação temporomandibular, que é a ATM. E esse é um dos nossos temas hoje, né, que a gente escolheu para poder falar. E muito bom que você começou aí falando um pouco da sua experiência, né? Então, com certeza você tem, eu costumo dizer que é horas de voo, né? Sim. Tem uma bagagem, tem bastante experiência. E isso é muito bom, porque traz uma confiança e uma tranquilidade para os pacientes que você vai atender. E isso é muito bom. E dá uma breve explicação aí para nós, doutora, sobre o que são as ATMs e a importância dessas articulações aí para nós, para o paciente. Tá. É o seguinte, essa ATM, na verdade, ela é uma abreviação da palavra articulação temporomandibular. Então, a gente sempre vai ter entre dois ossos, esse em especial do crânio e o osso da mandíbula, a cabeça da mandíbula, uma articulação. Para o paciente, é como se fosse um menisco, e o menisco mais conhecido que a gente conhece e se destaca é o menisco do joelho. Mas até é bom falar isso porque, assim, essa articulação, ela tem características anatômicas que leva a ser parecida com a do joelho no sentido de ser uma articulação sinovial. Então, o que isso significa? Que entre duas estruturas ósseas, a gente precisa desse menisco funcionando para ter toda uma movimentação articular, para ter uma qualidade de vida, em especial na face, no processo de mastigação, de fala, de todas as funções que a gente pode falar, funções relacionadas à função mastigatória principalmente. E aí, Silvan, quando ela tá com algum problema, o que ela acontece? Ela começa a ter uma alteração degenerativa, às vezes ou não, é relacionado também com uma dor crônica. Então, esse paciente começa a sofrer. Ele, às vezes, não tem dor, isso pode acontecer. Então, isso eu diria, no ponto de vista cirúrgico, que é menos pior, porque ele não tem dor, ele não perde a qualidade de vida. Mas ele, com certeza, vai estar com a doença instalada, degenerativa e pode piorar.
Mas ele tem estalido, que é fazer um barulho. Ele tem outras alterações que tem que preocupar. Então, assim, a ATM em si, ela é essa abreviação da Uhum. articulação e fica até um pouco corriqueiro, principalmente é fácil de divulgar, né? Todo mundo fala assim, ATM, ATMs. e às vezes até confunde um pouquinho. Ah, doutor, eu tenho DTM. Na verdade, Hum, todo mundo tem ATM. certo. DTM é o processo da disfunção, que é até vinculada a essa degeneração, mas que não tem nada a ver com a articulação, né? Então, assim, Certo. todo mundo tem ATM, mas nem todo mundo que tem ATM tem DTM. Entendi. E assim, aproveitando que você falou da DTM, vamos supor que o paciente ele tem uma DTM, ele Sim. surge e tal, um sintoma, e aí ele vai tratar e de repente não conseguiu resolver. Eh, Existe a possibilidade de fazer uma cirurgia das ATMs para poder realmente resolver essas questões que ele reclama ou algo do tipo? É, eu sempre digo que tudo é possível. Uhum, Então, assim, na verdade todo mundo que tem DTM, a disfunção da articulação da face, precisa de um tratamento. O tratamento pode ser conservador, que é uhum. fazer uma placa de bruxismo, fazer uma reabilitação, coisas mais simples, sem ser cirúrgico, ou pode ser tratado cirurgicamente. Então, assim, toda disfunção tem uma solução. Qual vai ser? Aí é outro viés. Mas, assim, solução sempre tem. Excelente. E assim, na cirurgia das ATMs, né, eu gosto sempre de falar abreviado, né? É mais fácil. Ah, com certeza. Existem vários procedimentos cirúrgicos relacionados a essas articulações. Quais são os mais comuns? Eu sei que existe a artroscopia, existe a cirurgia fechada, né? Existe a Isso. aberta, existe a artrocentese. É, comenta aí para nós, doutora, o que que é cada uma e como que é feita? Do ponto de vista técnico, a gente pode dividir em duas vertentes. Ou a cirurgia aberta, que tem realmente um corte, que não é uma coisa preocupante. Hoje existem várias técnicas que são muito bem tratadas, mesmo tendo a questão do corte. E Uhum, tem a técnica fechada, que eu até brinco quando eu explico para um paciente que ele parece até uma filmagem, né? E ele é mesmo uma técnica que tem o uso de um vídeo. E é o uhum, mesmo, de curiosidade, é o mesmo vídeo usado na medicina para outras técnicas cirúrgicas. Então, assim, ou vai ser uma aberta, que tem o corte, literalmente abre o sítio cirúrgico para o cirurgião tratar, ou vai ser fechada por uma via de vídeo, principalmente. O melhor tratamento, Sivan, é aquele que começa do básico, com um diagnóstico, com uma consulta, com uma fisioterapia, e depois ele vai escalonando, ele vai criando as escadinhas terapêuticas. uhum, Então, vamos pensar num paciente que ele chegou no consultório precisando de algum tratamento da ATM, porque ele tem DTM, uhum, e aí, a primeira técnica que eu indico, às vezes, é uma artrocentese, que é a lavagem articular sem o vídeo. uhum, Ou a gente já pode pular para uma parte da artroscopia, que é essa filmagem da articulação. Aí a artroscopia tem vários níveis, desde um nível 1, que é um nível mais básico que parece a artrocentese, até uma artroscopia, que também é tudo por vídeo, mas é uma técnica mais avançada, que pode ter a sutura do disco, pode ter um uhum. posicionamento, pode ter outras atribuições. Ou uma técnica aberta. Então, eu acho que o meu paciente, o paciente da equipe, dos colegas, a gente gosta muito de incentivar isso. Tem que ser escalonado, uma escadinha. Às vezes, a primeira escadinha é um processo conservador de fisioterapia e acompanhamento. Depois, vai escalonando esse tratamento até que ele fica bem. Então, eu sempre volto a tudo tem jeito. Não, excelente, doutora. E sobre a questão das técnicas, é até um ponto que eu queria te falar. Para cada uma dessas aí que a gente falou, a artroscopia, a aberta e a artrocentese, existe uma técnica só para cada uma? Ou existe várias técnicas para cada procedimento? Existe várias técnicas para cada técnica, dá para entender? Por exemplo, é uma artroscopia. Ela tem uma técnica americana, que é um nome importante, chama McCain. Então, o McCain faz de um jeito de acesso, mas o objetivo dele é o de qualquer outro cirurgião, que é acessar essa articulação Uhum, aqui por via de vídeo
e sem abrir. Então, assim, se eu for obedecer uma escola americana, a gente pode procurar a técnica desse americano, né, dentro da própria artroscopia para fazer tal objetivo. Existe um chinês, que também é muito famoso, que ele tem outra técnica, mas também que leva ao objetivo da artroscopia. Mas aqui no próprio Brasil, a gente já tem alguns cirurgiões bem conceituados nesse parâmetro. Aí até assim, em São Paulo, a gente tem vários nomes importantes, vários professores, vários cirurgiões da ativa que já preconizam as técnicas padronizadas, por exemplo, no americano, mas que Uhum. eles adaptaram para a nossa realidade de centro cirúrgico, a realidade de equipamento e que tá tudo certo. Excelente. E você, doutora, tem uma técnica que você gosta, que você mais usa, ou depende muito de cada caso, de cada paciente? Ou tem É, uma técnica específica? Fala, não, eu gosto de essa técnica que é a que eu gosto, é a que eu sempre faço. o cirurgião em si, ele tem uma profissão que é muito de habilidade. Então, a melhor técnica é a que o cirurgião domina. Então, eu vim de uma escola padronizada na técnica americana, do Maquin, que teve algumas alterações pelo Dr. Elcio Ono, que é uma pessoa muito importante em São Paulo, que trabalha no Sírio-Libanês e que tem toda uma didática para ensinar. Então, Uhum. até eu tenho que agradecer muito a esse chefe. E então a gente tem a captura do disco, tem toda uma técnica avançada, mas que ela é baseada no início da americana. Só que mais adaptada, até porque eu penso assim, é como se fosse um ciclo, né? Então, assim, o epicentro do ensino, do aprendizado, foi do americano. Aí ele precisou difundir, e aí o meu chefe, Dr. Elcio, foi um deles que disseminou. Aí ele disseminou não só para mim, todo mundo que trabalha e trabalhou com ele acaba aprendendo. Então, assim, tem um viés dessa do americano, mas acaba que tem algumas adaptações para a gente conseguir operar e atingir o objetivo do próprio paciente. Não, excelente, doutora. E falando, a gente entrando na parte das inovações, eu acredito que, não sei quanto tempo, se você até quiser comentar que você já tem aí de profissão, de experiência. Sim, Fala sobre as inovações, as técnicas, a parte de tecnologias e especifica mais para nós sobre a parte da artroscopia também nisso, porque se não me engano tem uma ótica, né, que a gente utiliza para sim, poder ter esse acesso e assim conseguir visualizar por vídeo essa parte do disco. sim. É isso mesmo, assim. Da minha parte, eu tenho a bucomaxilo desde 2015, então aí se vão 8 anos. Tá certo? 8 anos? 8 anos. Então são 8 anos de bucomaxilo. A artroscopia, eu acho até engraçado, porque é uma técnica que vem lá do Japão, né? O início, assim, da escola mesmo. Apesar de eu ter comentado do americano, ela tem uma data dos anos 80, mas ela não foi muito divulgada nos outros continentes. Então, assim, é uma técnica segura, mas que ela tem uma curva de aprendizado muito longa, mas a gente pode falar de uma técnica dos anos 80, né? E que a adaptação, ela foi surgindo tanto culturalmente, né, com quem foi ensinando e praticando, mas também a questão da engenharia médica. Então, eu nem vou comparar a ótica dos anos 80 com Uhum, a ótica de hoje. Eu não tenho nenhum conflito de interesses, mas eu posso falar que óticas boas, elas têm mais ou menos duas marcas que aqui no Brasil elas fornecem, que é a Stores e a Striker. E uhum, tem outras também, mas essas duas eu acho que é sempre um parâmetro bom. É a ótica mais fina do mercado comparada com as outras especialidades. Então, assim, para ter uma noção, 1,9 de diâmetro, né? É 1,9 milímetros. uhum. No máximo um 2,3, dependendo do fabricante. Mas isso é um diâmetro menor que a do otorrino ainda. Então, por que que é isso? Porque é uma ótica adaptável à própria articulação. De curiosidade, ela tem um bisel, né? Então, na pontinha da ótica, ela pode ser totalmente plana, que a gente fala uma ótica de 0 graus, ou uma ótica de 30 graus, que ela tem um bisel. Então, ela fica um pouquinho mais aberta para mudar o campo Uhum. visual. Então, essas questões técnicas, elas existem, mas elas são muito padronizadas.
Não é assim, o que a doutora acha ou o que o colega acha, já tem todo um parâmetro e isso garante que a técnica é segura. De curiosidade, já teve algumas complicações cirúrgicas nessa técnica, mesmo ela não tendo cortes, e aí pesquisa-se, né, para descobrir por que que houve esses contratempos e como que a gente pode evitar. Então, acho que isso daí é só operando, só fazendo, para ir minimizando os danos e as complicações. Excelente, doutora. E você acredita que, como já evoluiu bastante, tanto a parte de tecnologia como de técnicas, vamos por daqui 5, 10 anos, vai continuar evoluindo? Ou o que que você É, acredita a respeito assim, disso? eu acredito que toda doença articular, da face ou não, ela tem sempre um padrão degenerativo que é muito difícil você estagnar, né? Porque quanto mais o paciente fica mais velho, mais difícil é controlar o tempo. Então, assim, todo mundo se degenera um pouquinho. Então, assim, os estudos, eles têm um viés muito no sentido de, às vezes, não mudar a técnica cirúrgica, mas é de descobrir quais as substâncias e medicamentos são eficientes para postergar essa degeneração. Então, de curiosidade, aqui a gente sempre usa um ácido, né, um ácido hialurônico. Uhum. Eu até brinco com os pacientes que não é o ácido hialurônico da estética. Ele tem características medicamentosas, farmacêuticas diferentes, mas ele tem esse princípio de como se fosse uma lubrificação, de fazer uma modelação celular, tudo dentro da articulação, dentro da cápsula. Então, isso já é um processo que já tem parâmetros bons, que chama viscosuplementação. Então, ele dá uma viscosidade, um suplemento numa cavidade fechada, que é a articulação, para ver, e a palavra melhor é isso, para ver se para, melhora, estagna essa Uhum. questão degenerativa. E na Europa até tem um italiano que é bem estudioso, tem um italiano que pesquisa sobre células-tronco nessa cavidade. Então, na Europa já tem outros padrões, que lá eles conseguem, principalmente na Itália, e que de repente pode ser um futuro nesse sentido, de pesquisar não técnicas novas, Uhum. mas de pesquisar o que pode ser colocado, injetável, na Uhum. articulação para que ela tenha um sucesso maior. Sim, porque ela tem um bom desempenho, né? Isso. Então, assim, surgindo isso, de repente até o ato cirúrgico ele pode até diminuir. Pode diminuir ou ele se tornar, a tendência que já é, de ser sempre minimamente invasivo. Minimamente invasivo. Mas isso eu até gosto de falar, porque eu gosto da artroscopia, eu tenho uma prática, eu tenho todo um cuidado, tenho todo um estudo escalonado no sentido de ver o meu paciente de 8 anos atrás e ver que hoje ele tá bem, Uhum. e ver de 5 anos que também continua bem, e é uma doença que acomete os jovens também. Mas assim, eu acho que no sentido de a técnica minimamente invasiva de ser menos traumática, de ter Uhum. bons resultados para o paciente. E aí eu tenho colegas que fazem muita cirurgia aberta. E eu acho que tá tudo bem. Isso Uhum. assim, eu acho que cada um tem um jeito de trabalhar, mas todos têm o objetivo do Sim. bem-estar do paciente. E eu não sou contra a aberta. Eu acho que o colega que faz uma boa cirurgia aberta, que tem uma boa indicação, é uma técnica diferente, mas que vai chegar no objetivo. E tem muitas técnicas abertas do corte que também são minimamente invasivas, né? Uhum. Elas não são traumáticas no tecido, na articulação. Mas ainda assim, eu acho que o melhor de protocolo seria um tratamento conservador, uma artroscopia. Se não houver melhora, uma cirurgia aberta. Cirurgia aberta. Não, excelente. Já é até mesmo o tema do nosso próximo tópico aqui, que é a avaliação e diagnóstico. Vamos supor, o paciente Osivan chega no seu consultório, aí eu reclamo de um estalido, uma abertura de boca que está um pouco difícil. Como que é feito esse diagnóstico, essa avaliação? Qual que é o passo a passo? Você já até comentou, né, que existe degraus para a gente Aham. realmente dar um diagnóstico final e vai ver se vai ser cirúrgico ou não. E tem algumas partes que são conservadoras. Comente para nós sobre essa avaliação, quais são os principais critérios para determinar se um paciente ele vai precisar passar por uma cirurgia. Sim. O primeiro critério é exatamente isso que você comentou.
a história do paciente. Então, ele chega no consultório, ele vai falar se ele tem dor, se não tem, há quanto tempo que ele observou isso, se é um dia, um mês, um ano, a vida toda ele observou isso, se teve pior ou não. Então, a gente fala que isso, além de ser uma anamnese, é a história clínica do paciente, né? A Uhum. história da própria doença. E a gente acaba criando como se fosse um formulário do tipo, paciente com abertura de boca restrita. Então, é um parâmetro grave no sentido de saber o que que deixa restrito. É uma alteração óssea, é uma alteração articular, é os dois juntos, é dor ou não. Então, é como se fosse um checklist, né? Então, eu acho que o importante é fazer essa boa entrevista com o Uhum. paciente, que é a anamnese, escutá-lo bastante, até porque, como é uma doença relacionada à dor, eles gostam de falar. E descrever, então quanto mais parâmetros a gente escuta de dor, estalo, abertura de boca, tempo da doença, é bom. Feito isso, a gente tem um exame que é primordial. Esse exame chama ressonância magnética. De curiosidade, é um exame que não tem radiação, então ele tem um campo magnético, que tem uma bobina, que é outro formato para diagnóstico. Isso é muito bom no sentido que pode ser repetido se é um exame que não leva a algum dano por não ter radiação. E quando ele deve ser repetido? Quando o paciente mudar algum parâmetro. Ah, doutora, a dor sumiu, a abertura de boca tá melhor ou pior, você pode localizar esse disco pela ressonância magnética. Esse é um exame que eu diria para uma avaliação articular obrigatório. Um exame que pode se pensar se pede ou não, e é muito bom pedir, no meu ponto de vista, que ele complementa a ressonância, é uma radiografia panorâmica para ver essa questão da posição condilar com a fossa. Então, a gente tem aqui a fossa, tem a posição da cabeça da mandíbula, ver se é um côndilo retificado. E a radiografia panorâmica, ela já dá muitas Uhum. informações. Mas se for um cirurgião muito cauteloso e ele quiser saber até se tem possibilidade de ter fissura craniana, má formação condilar, a tomografia também ela pode ser somada nesse know-how de exames. Mas assim, o obrigatório que eu entendo para ver um tecido articular é uma ressonância. Certo, excelente. E, doutora, eu sempre gosto de enfatizar isso. Eu acredito que muitas pessoas têm vários desses sintomas, mas nem sabe que tem um tratamento, que tem uma cirurgia, que tem ali uma fisioterapia e não resolveu, tem uma artroscopia, tem uma cirurgia aberta. Fala para nós aí quais são os principais sintomas que a partir desses sintomas, olha, você que está assistindo esse vídeo, você que tem esses sintomas, procure marcar uma consulta para você ver o que, que realmente está acontecendo. Sim, o principal sintoma é o estalido. Então, assim, o paciente ele chega muito com essa questão: "Ah, doutora, eu fui jantar, eu fui comer, eu fui fazer um processo natural da vida, né, de Uhum, abrir bastante a boca e estalou". Então, esse estalido, a gente tem nomes mais técnicos: estalido, crepitação, alteração de hiperexcursão, mas isso é muito técnico, assim. Para o paciente, eu acho que é legal ele ter o parâmetro. Ah, eu fui abrir a boca e alguma coisa aconteceu. uhum, Esse alguma coisa pode ser articular, pode ser muscular, tem vários critérios, né? Então, eu acho assim, para o paciente procurar, o principal é o barulho. Aí esse barulho, como é uma cavidade próxima ao ouvido, ele pode estar relacionado ou não, mas aí é um grau de complexidade maior ao zumbido. Aí ele vai no médico otorrino e descobre que o zumbido dele não tem nenhum fator relacionado ao processo auditivo. uhum. Então tem a ver com a articulação. Então assim, são vários sintomas e sinais clínicos que podem aparecer, mas o que eu gosto mais de enfatizar é a questão do barulho, que principalmente o estalo, a questão da dor, que a dor ela é um mecanismo de defesa em qualquer parte do organismo. Então, assim, às vezes o paciente ele omite a dor com um pouco de vergonha. Tipo, Uhum.
Foi uma frescura essa dor, amanhã passa, se eu tomar uma medicação, tipo a dipirona passa, mas não. A dor, ela é um sinal de alerta, no sentido que a gente precisa ver o que está acontecendo. Se for uma dor esporádica, doutora, foi hoje, nunca mais doeu, tá tudo Uhum, bem. Às vezes pode ser outros problemas ou um problema pontual. Mas se é uma dor crônica que fica mais de 7 dias, que é uhum. repetitiva, que tem padrões parecidos, ela é um sinal de alerta importante. Então, assim, para os pacientes, o barulho e a dor é sempre um sinal importante. Mas a gente pode ter vários. Principalmente, assim, questões mais relacionadas a dores de cabeça, enxaqueca, zumbido, sinais clínicos que não parecem ser Uhum. articulares, mas que eles são quando se faz um diagnóstico bem feito. Excelente, doutor. Então, para você que está assistindo esse vídeo, esse podcast, alguns sintomas que às vezes você tem ou algum familiar, fica aí, o arroba da doutora vai estar aí na descrição do nosso vídeo, marque uma consulta com ela para você entender melhor o seu caso. Por quê? Às vezes você já vem sofrendo com esses estalidos, com essa dor, já vem há algum tempo e não sabe que existe um tratamento adequado. Então, marque uma consulta. Com certeza ela vai te avaliar da melhor forma possível e vai te dar um diagnóstico. Muito bom isso aí. Eu sempre gosto de falar isso, doutora, porque realmente a gente não conhece tudo na vida. Sim, E às vezes a pessoa pode estar ali anos e anos sofrendo, com dor, e ela escuta algo e fala: Nossa, eu me identifiquei com esses sintomas aí, tem um tratamento, vou procurar. Eu sempre sou a sim. favor disso. Assim, é ótimo, né, esse pensamento. Eu sempre falo assim que a área da saúde, a medicina, a odontologia, ela tá aí para ajudar. Então, toda essa evolução, principalmente da engenharia médica, ela não é para mim, né? Ela é para o Para o paciente. paciente. Para mim, ela se torna uma ferramenta de trabalho, mas eu trabalho com isso todos os dias. Para o paciente, que é o benefício, né? De falar, olha, tem um tratamento conservador, porque o paciente às vezes tem esse perfil conservador. Ah, tem um tratamento cirúrgico, mas que não precisa ter medo, porque ele tem também uma segurança. A questão de ser minimamente invasiva é uma tendência atual. A gente tem muita ortopedia que faz todas essas artroscopias em ombro, joelho, quadril, antes deles indicarem tratamentos mais invasivos. A gente tem os padrões de hoje de dor crônica, que é tratado por vários médicos que são minimamente invasivos pelos bloqueios que a gente tem. Então, assim, eu acho que para mim é uma ferramenta de trabalho. Para o Uhum, paciente é um benefício e eu acho que está aí para ser usado. Então, esse medo, eu acho que não precisa ter. O medo é se não fizer o diagnóstico, né? uhum, com De não certeza. entender o que está acontecendo. Fez o diagnóstico, eu acho que é seguir um raciocínio do profissional, então procure sempre alguém de confiança para que dê uma sequência aí nesse tratamento. Excelente. E você comentou sobre segurança. Quais são os riscos e complicações? Existe riscos e complicações? O paciente foi submetido a uma cirurgia, seja ela aberta ou fechada. Comenta para nós aí sobre esses riscos e complicações que podem existir. Claro que a gente não quer em momento algum, mas. Sim, é. Um procedimento cirúrgico, ele sempre é um procedimento cirúrgico. Então, o risco dele eu vou colocar como se fosse uma escala de 0 a 10, desde um risco zero, que é o que a gente consegue em 90%, 99% dos casos, até um risco de 10, né? Então, Uhum, um risco 100%. O que que configura? Um risco zero, um baixo risco, é um edema, um uhum, inchaço, um sangramento controlável. Isso é um risco que o paciente corre por se tratar de um tratamento cirúrgico. E o que que a gente pode sempre minimizar esse risco, mesmo que baixo? Um profissional, uma equipe, um hospital bem treinado, se tiver um inchaço, ele vai ter um equipamento uhum, pós-operatório, que às vezes é até um equipamento vinculado a termografia, um gelo e tudo uhum. que vai ajudar esse edema. Um sangramento, um cirurgião bem treinado consegue controlar e tudo. Então, isso são os baixos riscos e que são inerentes ao processo operatório. O maior risco, eu diria que, infelizmente, é o óbito. Uhum, E por que que pode acontecer? Por tudo.
pode, de repente, ter algum processo alérgico, pode ter alguma mudança na técnica, que de repente foi uma intercorrência, e tudo foi a um grande risco, que é, infelizmente, o pior das situações. Mas assim, quantos procedimentos têm grande risco? Acontecer, a chance é muito baixa, né? Uhum. E como que a gente previne isso? Escolhendo uma boa equipe, escolhendo uma equipe que tem um treinamento, um hospital que tem todo um aporte, desde um risco zero a um risco elevado, para reverter esses riscos. Então, assim, tudo que é bem planejado é bem tratado, Com certeza. inclusive os riscos e as complicações. É sempre muito bom tratar isso com o paciente, falar: olha, risco cirúrgico zero não existe. Porque uma coisa que é pequena e que é controlável, por exemplo, é um edema, um inchaço, mas ele existe. Então, se o paciente falar, doutora, eu não quero, eu quero assim, é zero, não existe. Porque essas coisas são inerentes até o Uhum. processo operatório. E os riscos altos, os riscos de grandes complicações, infecções, processo de internação prolongado e tudo. Esse, eu acho que tem todo um planejamento para nunca Uhum. existir, porque são riscos que nem o paciente, nem o cirurgião quer. Então, acho assim, hoje em dia tem até um protocolo nos hospitais que vem da área hospitalar que chama risco cirúrgico, risco hospitalar, cirurgia segura. E obedecer esse protocolo, eu gosto bastante de protocolo, que tudo que é planejado dá certinho, Com tudo certeza. que é bem assim previsto é muito fácil Planejado mesmo, né? de controlar. Então, assim, nesse ponto de vista cirúrgico, é uma cirurgia segura. Excelente. E assim, não é da noite pro dia, né? Que o paciente já chega, amanhã ele já vai operar. Ó, Não, é isso, entendeu? Tudo tem um tem vários planejamento. parâmetros, tem exame pré-operatório, tem avaliação anestésica. Isso. Se o paciente tiver alguma comorbidade, ele vai passar por um risco cardiológico, Uhum. tem um raio-x de tórax. Isso eu tô falando assim, exame simples de uma rotina cirúrgica, mas que eles dão todo um aparato, uma segurança para o paciente. Com certeza. E ter uma equipe multidisciplinar também faz toda a diferença, né, Faz toda a doutora? diferença. Se às vezes eu não observar tal parâmetro, o colega da equipe pode observar. Hum. Então, assim, tudo é minimizado, e daí eu volto a dizer: a medicina, a odontologia, a área da saúde, ela tá aí para ajudar. Então, ela tem toda uma tecnologia envolvida que garante toda uma cirurgia segura. Coisa boa. E quem sai ganhando é só o paciente. E sobre reabilitação, pós-operatório, como que é tanto a cirurgia aberta, fechada, a artrocentese, qual que é o processo de recuperação desse paciente? Fez a cirurgia, com quantos dias ele já consegue receber alta, voltar às suas atividades? Como que é esse processo do pós-operatório? A alta hospitalar, ela é nas primeiras 24 horas em média. Então, assim, um paciente operado no período da manhã, ele pode ter até uma alta no mesmo dia. Se às vezes for uma cirurgia longa ou não, mas eu vou dizer que uma cirurgia articular, ela tem uma média de 2 horas. Ele pode receber alta no dia seguinte, mas às vezes um paciente operado no período matutino, alta no mesmo dia. A recuperação depende muito do paciente e da atividade trabalhista, laboral dele. Porque eu tenho pacientes que às vezes trabalham com telemarketing Uhum. e eles saem já falando da cirurgia. O paciente tem esse medo, às vezes ele fala, doutora, eu não vou falar, e ele acorda falando. Então não tem uma limitação mecânica, mas Uhum. assim, um paciente que tem o uso dessa musculatura, igual o telemarketing faz, porque tem um acesso ao público, usa muita fonação, Uhum. ele às vezes não consegue trabalhar em 3 dias. Então a gente geralmente preconiza um afastamento, um atestado, para ele ter um maior conforto, mas não é impeditivo. E tem paciente que tem uma atividade trabalhista mais de home office, Uhum. que ele consegue ficar quietinho, fazendo os cuidados pós-operatórios em casa, então ele volta mais cedo para o trabalho. Então, assim, eu diria que no mínimo são 3 dias, Uhum. pensando que tem uma rápida recuperação. Muitos pacientes são encaminhados para fono ou para fisioterapia para ajudar nessa reabilitação precoce. E alguns não. Alguns pacientes são muito independentes e uma própria fisioterapia que existe é a estimulação da fala, da fonética, da mastigação, porque não é limitante.
Então, assim, eu poderia resumir no mínimo 3 dias de repouso, mas sempre com essa ideia que é um pós-operatório de recuperação precoce, comparado Uhum. com outras cirurgias da área de bucomaxilo. E no máximo 7 dias, 10 dias, mas ele não fica afastado. É uma cirurgia que tem uma reabilitação rápida e, às vezes, o paciente ele tem esse delay um pouquinho mais devagar. A gente usa a fono, a físio, para ajudar a reabilitação também precoce. Excelente. E um recado para os pacientes que vão fazer uma cirurgia das ATMs. Quais são os cuidados essenciais para o pós-operatório que o paciente ele precisa fazer? O repouso. Esse é um segredo, assim, do repouso mesmo, porque apesar de ser, vamos comparar assim, uma cirurgia técnica de artroscopia da face, que é uma articulação fixa, né, no esqueleto fixo que é a face, diferente de um esqueleto móvel, um joelho e um ombro, Uhum. e que ali eu tenho, vou fazer uma analogia a uma tipoia, que ele precisa pensar para movimentar. Na face é o contrário, ele faz um repouso moderado. Mas ele vai voltando às atividades da mastigação normal. Mas às vezes o paciente não tem aquela limitação física de uma tipoia facial, mais ou menos, então ele extrapola, né? Ele subestima o repouso e às vezes Uhum. ele tem um pós-operatório ruim. Então eu acho que um recado é obedecer às condutas da equipe, do cirurgião, principalmente do repouso. A medicação pós-operatória é uma medicação principalmente vinculada ao analgésico, anti-inflamatório, remédios para dor, assim, de pós-operatório. Apesar de ser uma dor baixa, a gente sempre medica e o controle pós-operatório. Excelente, doutora. E o paciente ele sempre gera aquela expectativa, aquela ansiedade, quer que dê tudo certo, e a gente também. Fala pra gente aí da eficácia, do resultado. Conta aí pra nós algumas histórias de sucesso de o paciente chegou lá com todas aquelas queixas e ele fez a cirurgia e hoje ele tá super bem, tá feliz Sim, e foi resolvido o problema. é, assim, na verdade, dá certo se foi bem diagnosticado e indicado a terapêutico, o tratamento correto, né? Então, assim, dar certo é normal, sempre dá certo. O que a gente tem que ver é que é uma doença degenerativa, que ela tem parâmetros, às vezes, de uma degeneração leve, que é só um estalo, de repente, e acabou, porque o disco ele saiu do lugar, mas ele às vezes voltou e tá tudo bem. Uhum. Então, assim, ele tem, às vezes, algumas alterações articulares, mas que são são incapazes de ser Incapaz. incapazes de ser perceptíveis pelo Uhum. paciente. Outras não. Então, assim, eu acho que o que é mais simples tem que ser tratado com uma técnica mais simples para dar certo. Uhum. Não adianta tratar um caso grave, que o disco tem uma perfuração, que o disco tem uma luxação importante e ele não reduz, quer voltar para o lugar. Tratar de uma maneira simples. Então, assim, o diagnóstico feito certo, indicado o tratamento certo, é para dar certo. Feito isso, os meus pacientes, eu tenho uma felicidade de trabalhar assim com eles, porque eles às vezes chegam com bastante dor, e essa questão da dor é algo que a gente tem que ser valorizado. Então, às vezes, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar para justamente fazer esse diagnóstico correto e até medicá-lo bem. Porque, às vezes, o paciente, só uma medicação para uma dor crônica, ela é suficiente. E tem o paciente da dor, que tem uma expectativa muito grande daquela dor sumir, e ela some com medicamento, mas ela não é tão rápida, porque ela tem, às vezes, um padrão de dor neuropática. E daí eu preciso, às vezes, de uma ajuda da medicina para a gente fazer esse diagnóstico e não tratar errado. Por Uhum. exemplo, uma doença muito difícil de tratar, que não sou eu que trato, é a equipe médica, é a fibromialgia. E às vezes ela confunde um pouco essa dor com as questões articulares. O paciente pode ter a fibromialgia e pode ter uma DTM também. Aí eu preciso trabalhar as doenças separadas, valorizar a importância de cada uma, mas que eu não faço o diagnóstico errado, porque às vezes eu estou tratando uma TM
que no padrão de dor, ela é mais controlável do que uma fibromialgia, que são dores e uma percepção, uma doença um pouco mais difícil que nem a da minha área. Então, acho que isso aí é o principal. Outra coisa legal é o resultado. Então, assim, tem paciente que ele tem, às vezes não tem dor, ele foi controlado da dor, mas ele tem uma queixa articular importante e ele faz a artroscopia, no dia seguinte ele dá um feedback de que, doutora, tudo tá ótimo. Então, assim, eu tenho um paciente que eu gosto muito dele, ele já é meu paciente há 5 anos e ele é um triatleta em São Paulo. E o triatleta, ele tem um metabolismo muito acelerado, ele, em especial, tem uma doença de padrão genético, que ele já fez artroscopia em ombro, joelho, quadril, e ele é um paciente de 30 anos com prótese de quadril, porque ele tem uma artrite reumatoide importante, mas ele tem, assim, várias doenças associadas e é triatleta. Então, assim, eu operar um triatleta, para mim é quase um privilégio de ver que ele confia em mim, que ele é um paciente de alta performance na profissão dele e que o parâmetro dele não tem que estar bom, tem que estar excelente, porque ele só trabalha com excelência. Então, assim, operá-lo foi muito bom, da artroscopia, e a resposta dele foi muito positiva. É meu paciente há 5 anos. Eu não acho que ele vai parar só na artroscopia, mas eu ter garantido para um jovem de 30 anos, 5 anos de qualidade de vida, para mim é um fator positivo. Com certeza. E eu acho que um dia ele pode trabalhar comigo uma cirurgia aberta ou até uma prótese de ATM, eu tendo em vista que ele tem uma prótese de quadril por ter uma doença de base genética articular. Mas para mim é uma felicidade de vê-lo assim. E eu tenho outros pacientes também que às vezes não têm essa alta performance, essa questão assim de só trabalhar com a excelência, igual o triatleta, eles são mais pessoas normais. Mas eles têm uma exigência, uma expectativa, então a gente tem que trabalhar um pouquinho da ansiedade, tem que explicar bastante assim o que a técnica garante e o que não garante, mas na área da saúde a gente não pode falar opere, seus problemas acabarão, né? Sim. A gente não pode dar essa garantia porque a gente é uma ciência biológica. Tem vários parâmetros que não é exato que 1 mais 1 não dá 2 na área da saúde. Mas a gente pode garantir que um diagnóstico certo, com uma técnica certa, dá tudo certo. E o acompanhamento, tanto pré-operatório quanto pós-operatório, ele é importante nesse sentido, a gente ir acompanhando a doença, se ela evolui ou não, para sempre inovando as técnicas cirúrgicas ou conservadoras. Excelente, doutora. E para a gente já encaminhar para o final aqui, deixe uma mensagem aí. Sua mensagem vai chegar para todas as pessoas do mundo. Então, deixe uma mensagem aí para que essas pessoas sejam encorajadas, aquelas pessoas que têm medo, que às vezes já sabe, olha, eu tenho isso e isso, realmente, tudo que foi falado aí, esses sintomas, eu sinto. Então, deixa uma mensagem para que essas pessoas sejam encorajadas e que elas vão ter uma qualidade de vida depois que for tratado. Aí eu, Silvana, vou até ser um pouquinho poeta, mas eu diria assim, o medo é um obstáculo. Então, se a pessoa tem medo, ela cria um obstáculo na própria vida. E ter esse obstáculo da doença, ele é muito ruim, porque assim, que tamanho é o obstáculo, né? Um obstáculo pode ser um degrau, um tijolinho que você vai pular. Pode ser um obstáculo que você escala, pode ser uma montanha, depende do obstáculo. Então, assim, eu diria, né, se essa mensagem chegar para o mundo todo, que o medo é um obstáculo e que a gente precisa entender o tamanho do obstáculo. Então, essas doenças articulares, elas são doenças de padrão crônico, longo. Às vezes o paciente tem tanto medo, o obstáculo dele é do tamanho de um tijolinho. E a hora é essa de vencer um obstáculo menor. Se criar muitos obstáculos, fica mais difícil escalar a montanha. Com certeza. Então, eu acho que assim, é perder o medo para entender o tamanho do obstáculo. Vendo o obstáculo, junto com a equipe, vai se pensando em como que escala ele. Excelente, doutora. Então, para você que se identificou com algum desses sintomas, com alguma dessas queixas que foi falado aqui, marca uma consulta aí com a doutora Érica, como eu já disse. E o Instagram dela vai estar lá o arroba do Instagram dela vai estar lá na descrição do vídeo. Acompanhe, assista vários vídeos que tem lá no Instagram dela, que eu já assisti, tive a oportunidade, são um conteúdo muito bom. E compartilhe com alguém que às vezes já comentou contigo, que está assistindo, que tem esses sintomas,
esses estalidos, essa dor, beleza, tenta fazer uma avaliação para realmente se vai ser caso cirúrgico ou não, se vai ser tratado de uma maneira conservadora ou não, mas primeiro é que eu acredito que você, qualquer pessoa, tem que passar por uma excelente profissional para receber o diagnóstico correto e ser tratado da maneira correta. Doutora, muito obrigado, tá, pelo seu tempo. Obrigada a A gente você. ensaiou, né, bastante tempo, finalmente deu certo, a agenda corrida. Finalmente, é Então, muito verdade. obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo, pelo carinho, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão beneficiadas com o que foi falado aqui hoje, tá bom? Tá ótimo, obrigada aí pela oportunidade. Eu adoro esse bate-papo, né? Porque, igual eu falei, hoje eu tenho uma atuação em 2 cidades, né, que para mim são muito importantes. São Paulo, porque é grande demais, como diz o Uhum. goiano, e Goiânia, porque é minha cidade natal, então eu gosto de ter essa ponte aérea aí. Eu acho Goiânia e São Paulo do ladinho. E eu trabalho com residente, eu gosto de ser professora, eu gosto de falar que eu acho que nada melhor do que ter esse bate-papo para quem seja, né? Com Pode ser um certeza. colega, pode ser você que está cuidando aqui dessas entrevistas, pode ser um paciente. A gente está aí para esclarecer. É isso aí, muito obrigado, tá bom? Obrigada. Certeza que você vai voltar mais vezes. E é isso aí, pessoal, valeu. Um abraço aí, até a próxima. Compartilha esse vídeo aí com alguém e se inscreva aí no nosso podcast. Valeu!